Bom dia, bom dia, bom dia, ladies and gentlemen. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Você não se sente reconhecido no trabalho? Sabe por que isso acontece? Esse é o tema da nossa live de hoje, falando diretamente do meio dos bichos aqui, dos cavalos, exatamente para trazer um aspecto quando era gurizito, e tinha muito esse tipo de situação, onde sentir não reconhecido, mas na verdade o problema não são os outros, o problema é a gente. O problema é que nós mesmos não nos reconhecemos. Aí, como a gente não se reconhece, o externo é um eco, é um reflexo do nosso interno. Agora, à medida que eu começo a aprender a me reconhecer, eu posso sim fazer a diferença. Agora, enquanto eu não fizer isso, não vai adiantar. Eu trago essa questão porque eu me lembro quando era guri. Aí tinha sempre essa função na lida do campo, de que tinha que acordar cedo, e tinha que saber apartar os bichos, e tinha que saber tropear, e tinha que saber encilhar e tudo mais. E virava e mexia, claro, né, fruto daquele TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Era gigante, digamos assim, a minha sensação de não reconhecimento, onde eu estava sempre nessa busca de aprovação, que está intimamente ligado com a nossa criança interior. A criança, ela quer ser reconhecida. A criança quer buscar saber se está seguindo o caminho certo pela aquela avaliação do pai, da mãe. E nesse caminho certo, ela fica sempre puxando, né? Ah, e aí, será que tá bom? Ah, será que não tá bom? Ah, tô fazendo direito, não tô fazendo direito. Só que o problema é que quando a gente não tem o estímulo do pai e mãe, e aquele pai e mãe são figuras que também não tiveram esse tipo de instrução, e de que gostam de ficar nessa situação de dizer, não, é mais para cá, é mais para colar, mais para isso, ao invés de incentivar, vamos lá, vai, tu consegue descobrir. Mas não, era bastante crítico, e tá tudo bem, eu já falei várias vezes do meu pai, né, a ferida da humilhação, ele foi expert, e tá tudo bem. Foi exatamente isso que eu vim buscar, eu escolhi ele como pai para isso, escolhi minha mãe para isso, para que eu pudesse fazer a diferença, para que eu pudesse aprender essas situações e daí disso eu poder transcender. Agora, de que outra maneira eu poderia buscar algo diferente se não assim? Eles foram perfeitos, dentro daquilo que eles vieram fazer. Deixa eu mostrar para vocês, estão chegando perto aqui a cavalhada. E aí eu aproveito para fazer uma correlação, né, com os animais. Onde os animais a gente fica nessa... Ah, pois é, falta de reconhecimento. Vocês acham que eles sentem falta de reconhecimento? Olha a cara de preocupado deles, de falta, de não ser reconhecido. Por que a gente tem isso, então, essa busca toda pelo reconhecimento e eles não têm essa busca pelo reconhecimento? Porque eles estão preocupados exatamente nisso só, em ser. Ah, o que eu tenho que fazer? Tenho que pastar. Vou pastar. Vou pastar. Pronto, estou pastando aqui. Continuar pastando, continuar pastando. Ah, eu tenho que correr? Vou correr. Ah, eu tenho que me deitar? Vou me deitar. Ele simplesmente realiza a atividade que tem que ser realizada naquele momento. Ele não está nem aí para a opinião dos outros. Isso é uma coisa nossa, que a gente que fica grudado nesse aspecto, nessa busca, nesse afã todo de importância através do outro. Esse é o nosso grande erro. Achar que são os outros que têm que nos dizer o que a gente vale ou o que a gente não vale. Não, tu és tu. Pega e olha as grandes pessoas aí. Lindíssimo, né? Pega e olha as grandes personalidades. Me diz qual das grandes personalidades vem, Vento, dá oi pra turma aí, Vento. Dá oi pra turma. Qual das grandes personalidades ficou se importando com o que os outros diziam?
que foi? Eles simplesmente realizaram. O vento é lindíssimo. Esse é o meu pequeno. Né, vendo? Qual das grandes personalidades ficava se importando o tempo inteiro com a opinião dos outros? Raríssimos. Raríssimos. Porque quando tu sabe o que tu tem que fazer, tu simplesmente vai lá e faz. Então, nessa situação de, eu não estou me sentindo reconhecido no meu trabalho. Uma vez tinha uma pessoa aqui também que trazia, nossa, Ricardo, todo mundo foi promovido no meu trabalho, menos eu. Por que eu não fui promovido no meu trabalho? Pois é, acontece que a falta de promoção vem dessa falta de autoaprovação. Quando eu não me aprovo, quando eu estou querendo acudir a tudo e a todos, quando eu estou querendo agradar a tudo e a todos, quando eu estou querendo fazer as coisas para me sentir visto, para me sentir importante pelos outros, se eu não estou me dando importância, eu não vou ter importância dos outros. O externo é só um espelho, gente. Espelho do nosso interno. Ainda tem uma petiça aqui. Essa eu não sei o nome, que é de um vizinho que veio parar aqui. Verdade, né, Paty? Então, enquanto eu não aprendo a me aceitar, enquanto eu não aprendo a me amar, eu vou continuar tendo esse tipo de situação. Os outros vão continuar me mostrando aquilo que está dentro de mim. Então eu preciso sim parar, me observar, me aceitar, me amar, para que eu possa fazer a diferença. Enquanto eu não fizer isso, não vai ter, não vai rolar. Então o que são os primeiros passos para que a gente possa... Vocês pegaram essa? Tinha um curioso espiando pelo outro lado, agora está espiando por baixo ali. Ai, que figura. Porque é difícil cuidar de si, dos outros não. Pois é, Tamara. Na verdade, essa é uma distração que nos foi incutida, tá? Vem muito na função da religiosidade. Porque como que tu tem que fazer as coisas, tem que ser uma boa pessoa, tem que ajudar o próximo. Peraí, mas Jesus lá atrás diz, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo? Aí a gente segue aquele padrão onde muitos de nós tivemos exatamente numa educação, tivemos uma formação na família, essa busca toda de aprovação através dos pais, através de irmãos, através de avós. E aí nessa de ficar o tempo inteiro buscando aprovação, a gente criou um hábito. Formam hábitos, os hábitos formam comportamentos formam a nossa personalidade. Todas, a gente acabou formando esse hábito de estar sempre acudindo aos outros. Só que para pensar, Tamara, quando tu pega e tu fica ajudando, tu ajuda, depois tu não continua sentindo vazio? Por que a gente continua sentindo aquele vazio? Porque eu dei sem me nutrir. O nosso objetivo aqui, gente, é ancorar essa energia. Eu preciso primeiro ancorar a energia. Por que Cristo saía para ficar meditando? Inclusive hoje de manhã fiz uma meditação aqui, às 5h30 da manhã, já está aí no Stories e está lá no YouTube para quem quiser assistir depois. Meditação do sol nascendo. 22 minutos em silêncio, só ouvindo, só em silêncio. Eu estava de olho fechado ali, só em silêncio, contemplando, recebendo aquela luz toda que vinha do sol. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem que estar em silêncio. Quando eu estou em silêncio, quando eu estou de volta comigo mesmo, eu posso, então, de alguma maneira, voltar a me perceber. E quando eu me percebo, eu percebo os meus talentos. Que eu sou um canal daquilo que eu estou ancorando. Eu sou um canal dessa energia que eu estou ancorando. Se eu estou ancorando essa energia, aí eu posso compartilhar essa energia com o mundo. Agora, enquanto eu não me estabelecer dessa energia, enquanto eu não cuidar dessa energia em mim, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar achando que eu estou desconectado. Esse é outro grande ponto que nos ensinaram errado. De que a gente é desconectado do todo, não. Nós somos um fractal da consciência maior, vivendo a experiência, experienciando através o todo, Deus.
Deus existe dentro de nós, ele se experiencia através de cada um de nós. Então o nosso objetivo é ser individualmente. Assim como em cada centelha, está aqui na grama, está no pasto, está nos animais, está lá experienciando como é viver, como é ter o tamanho minúsculo lá, como é ter um tamanho médio, como é ter um tamanho maior, como é ter um pelo colorado, um pelo zaino, um pelo mesclado. É isso. Tudo vem viver experiências de infinitas formas. Agora, a gente fica preso nesse aspecto, né, Tamara, de ficar buscando salvar o outro, agradar o outro e tudo mais, porque a gente foi ensinado equivocadamente. A gente foi ensinado de que tinha que, de alguma maneira, atender primeiro o outro, para depois a gente se atender. Não, eu tenho que primeiro me atender. O Osho tinha algumas coisas que eu gostava bastante. Uma delas, ele dizia isso, principalmente nos relacionamentos a dois, ou com os outros, né? Antes de tu poder entregar, tu precisa te nutrir, porque senão tu vai mendigar para os outros. Então, no trabalho, eu não sou reconhecido no meu trabalho, tá, ok. Então, antes de tu ficar buscando o reconhecimento do teu trabalho, para e olha aquilo que tu está fazendo. Tu está fazendo bem feito? Tu está gostando realmente daquilo que tu está fazendo? Esse é o teu melhor? Esse é o teu melhor? É isso? Essa é a pergunta que tu tem que ter. Esse é o meu melhor? Sim, se esse é o meu melhor, então tá. Então vai e submete. Passa para os outros. Pergunta, pede opinião. Olha, não, eu não sei, mas se tu continua sentindo no teu coração de que esse é realmente o teu melhor, então vai, segue a tua entrega. Ela tá louca para se aproximar, mas tem medo. Aí vem para um lado, vem para o outro, vai fazendo a volta. Ó, a curiosidade é maior do que ela. Até disfarça que tá pastando. Ai. Chapinha, é. Então, a cabeça fica melhor para poder estar na vida dos outros. Exatamente. Eu só consigo poder auxiliar alguém a partir do momento que eu estou bem comigo. Que eu estou curado comigo. Se eu não estou curado comigo, eu entro no turbilhão da outra pessoa, gente. E eu não consigo evoluir. Sabe, é que nem o salva-vidas. Salva-vidas, quando ele está indo lá ajudar aquela pessoa, se aquela pessoa está muito afobada, ele precisa dar uma nocauteada nela para que ela desligue um pouco e ele possa realmente salvá-la. Mas ele tem que estar íntegro dele mesmo. Ele tem que estar pleno dele mesmo, daquela atividade dele. Porque senão ele entra no turbilhão da pessoa e começa a ficar com medo, começa a ficar inseguro, e aí não vai conseguir cumprir com a atividade dele. O mesmo a gente vê nessa situação do trabalho. Tem um exemplo que eu gosto muito, do cara que estava fazendo uma dissertação de mestrado. Aí ele estava lá realizando a dissertação de mestrado dele e ele escreveu 250 páginas. Passou para o orientador. 3 dias depois tinha um bilhetinho do orientador perguntando, esse é o seu melhor? Aí ele, opa, esse orientador é bala na agulha. Vou escrever mais. Aí foi lá, escreveu mais, deixou com 350 páginas. Aí, daqui a pouquinho, de novo, 2, 3 dias, o mesmo bilhetinho. Esse é o seu melhor? Disse, meu Deus do céu, esse orientador é muito ferrado. Vou caprichar. Foi lá e colocou mais um monte de coisa, 500 páginas, e entregou para o orientador. 2 dias depois, o mesmo bilhetinho. Esse é o seu melhor? E aí ele pegou e respondeu, sim, esse é o meu melhor. Por quê? Então, agora eu vou ler. Percebe, gente? Quando a gente não tem a certeza de que está trazendo o nosso melhor, e aí vem outro grande problema. Quantas vezes a gente perde, às vezes, de simplesmente fazer entrega? Entrega o teu melhor. Traz esse teu melhor. Vê se ele faz sentido, se não faz sentido, e depois busca uma referência. Ou se não for o teu melhor, simplesmente faz como Thomas Edison, descobriu como não chegar onde se quer chegar. Mas não fica o tempo inteiro só à mercê de todo mundo.
Segue a voz do teu coração, e a voz do teu coração tu só consegue achar a partir do teu silêncio interior. Quem não se silencia se torna dependente, se torna refém dos outros. Era isso que a Matrix queria, deixar todos nós dependentes. Né? Ela se assusta. Deixar todos nós dependentes. Aqui surgiu um comentário. Deixa eu voltar ali. Mas, né, já errei feio essa questão. Pois é, Paty. E serviu a lição. Ok. E esse é outro ponto muito importante, né? Eu errei, tá? Tem a mente barulhenta. Exatamente, Tamara. Eu gosto muito dessa frase do Thomas Edison, que ele dizia, não é que eu errei, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Então experimenta dizer isso, Paty, ao invés de tu dizer eu errei feio, não sei o que lá. Percebe que quando a gente diz eu errei feio, eu tô com uma voz crítica de julgamento. Agora, a partir do momento que eu digo, nossa, eu descobri como não chegar onde eu posso chegar. Porque se, ao final de contas, nós saímos da perfeição, nós somos seres perfeitos vivendo a imperfeição. E nesse véu de ilusão da imperfeição, a gente veio testar as infinitas possibilidades. Nessas infinitas possibilidades, a única maneira de eu conseguir encontrar o caminho certo é eu passando pelos errados, não é verdade? A gente cai cerca de 1000 vezes de um lado para o outro, para cima e para baixo, até eu conseguir ter o equilíbrio. Então, se só tem essa maneira de eu conseguir encontrar o equilíbrio, vai ter essa mesma maneira, eu vou conseguir aprender as coisas de duas maneiras, através da dor ou através do amor. No amor é quando eu vou lá e acertei, já, putz, de cara, estava alinhado com o meu eu superior e consegui fazer aquela questão e cheguei no resultado. Quando eu estou alinhado com a dor, é de que eu vou relutando, vou resistindo. Não, porque não é desse jeito, porque não é desse jeito, eu tenho que encontrar ideia, eu tenho que encontrar ideia. Aí tu está criando uma inversão da ordem. Tu está colocando o teu processador, o teu hardware, para fazer uma atividade do software, que é simplesmente ele fazer o download do teu eu superior, da tua ideia, da tua intuição, da tua intenção. E aí eu não faço isso, eu fico trabalhando aqui. Só que a mente que engana a gente, ela não traz ideias, gente. Isso é só o processador. E aí a gente foi tão acostumado a ter que ficar, não, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para pensar, eu tenho que parar para pensar. Não, como a Tamara está dizendo, a mente barulhenta, eu não tenho que parar para pensar. Eu tenho que parar para me silenciar. Tem que parar para me silenciar. Por isso que eu estou fazendo, comecei hoje aqui a divulgar mais o que eu já faço. 22 minutinhos em silêncio. Quando tu criar o hábito de ficar e fazer isso de manhã, de 3 a 6 meses, que tu faça todo santo dia, religiosamente, acorda, a primeira coisa que tu faz, senta na cama e fica 22 minutos em silêncio. Depois tu quer aprofundar um pouquinho mais, adquire lá o módulo autocompreensão da intencionalização, onde tem lá as ferramentas, o RME, para que tu possa trabalhar o julgamento, possa trabalhar a cobrança, possa trabalhar a injustiça, possa trabalhar a humilhação, feridas emocionais, possa trabalhar a raiva, possa trabalhar o medo, possa trabalhar a tristeza. No que tu trabalhou essas feridas emocionais, ressignificou essa memória episódica, tomou consciência através do teu corpo, como é que eu senti isso? Tu vai trabalhar o amo, a autossugestão mental original, para que tu possa realmente voltar a te colocar na frequência. Tu vai investir mais 15 minutinhos, 20 minutinhos, então o total da tua manhã vai ser de 40 minutos, 50 minutos. Nossa, Ricardo, mas eu não tenho 50 minutos. Pois é, mas se tu não tem 50 minutos para ti, significa de que todo o teu santo dia tu vai continuar repetindo o mesmo, que a tua mente, que o teu inconsciente, não é nem o teu superconsciente, o teu eu superior, o teu inconsciente vem com essa ideia cristalizada. A ideia cristalizada que não é nem tua, é a ideia que veio dos teus pais, dos teus avós, que tu simplesmente enlatou aquilo com a verdade absoluta e segue repetindo o padrão por uma questão chamada pertencimento. Eu quero sentir que eu pertenço a algo, a alguém. Então a gente precisa sim, gente, aprender a fazer as coisas diferentes. Eu preciso sim aprender a me silenciar, porque se o externo é um eco do teu interno, tu precisa mudar a fala. Se tu não mudar a fala, tu vai continuar colhendo mesmo. Não adianta tu continuar dizendo que é acaso, é destino, é culpa da vida, é culpa dos outros. Não, é tu que está cocriando isso. Nós somos o roteirista do nosso filme, nós somos o ator principal do nosso filme, e nós somos o espectador. Quando eu vou lá e olho e vejo, putz, tá o B, tá uma bosta esse daqui, eu não quero esse filme aqui.
Vai, refaz o roteiro, busca uma nova maneira de interpretar e vai adiante. Deixa eu ver que vieram uns comentários grandes e bons aqui. Você tem razão. Cadê aqui? Eu agradeço a Deus porque foram esses momentos que me mudaram, que me levou mais para perto de Deus. E Deus não está fora, Paty. Internaliza isso. Deus não está fora. Nós fomos ensinados errados. Tu é uma centelha divina. Nós somos um fractal dessa grande consciência que se subdividiu em vários pedaços para que ela pudesse ter outras e outras e outras experiências para continuar evoluindo. Tem várias linhas que dizem até 2027 nós vamos ter contato físico com seres extraterrestres. Então, nós não somos os únicos, nós não somos a última bolachinha do pacote. A gente não está isolado do universo. Nós somos esse fractal, a gente só foi desconectado porque a nossa Matrix foi hackeada. Haviam seres que viviam, tipo o filminho Monstros S.A., viviam da energia negativa que a gente produzia. E agora a gente está podendo voltar a ascensionar, voltar a se perceber quão capazes nós somos. Por que a gente sofreu toda essa manipulação? Porque não só esses seres viviam dessa energia, como essa é uma maneira de manter. Assim como na Índia eles mantiveram as castas através do ditame da religiosidade, na maior parte do mundo, nessa questão econômica, nos governos socialistas e comunistas, eles fazem pela opressão. Manda os pequenos obedecem os grandes. Né? Tá todo mundo lá, só quem está no governo tem poder, o resto tem que passar fome. No capitalismo, se colocou através da situação de que, não, tu tem que correr atrás, tem que trabalhar horas e horas, botar todo mundo com um monte de prazo, um monte de horário, para que ninguém pare para se perceber. Olha isso. Se o dinheiro fosse dado para quem tem mais esforço, pedreiro, aquele que vai lá explorar a mina, pessoa que está varrendo chão, alguma coisa, quem faz trabalho pesado, era para ser multimilionário, e não é. Vamos abrir o olho. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar a me conectar, eu preciso pensar, ter a ideia, ser aquilo, olhar no meu roteiro, nossa, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa abundante, eu sou uma pessoa capaz, eu estou aqui materializando essa ideia, isso, eu estou materializando. Vai, entra no silêncio, acessa mais um pouquinho, era o que o Tesla fazia, acessa mais um pouquinho dessa informação, acessa mais um pouco, projeta, olha, desenha, olha, busca a imperfeição. Nós não somos acostumados a isso, a buscar a imperfeição, a buscar onde é que pode estar a falha. O próprio Stephen Hawking, né, que descobriu o buraco negro, ele mesmo disse, agora que eu descobri, agora eu quero provar que eu estava errado. A gente não faz isso, a gente simplesmente faz aquela coisa e diz, graças a Deus, foi aprovado. Nossa, disseram que tá bom, então tá bom, eu não preciso fazer mais. A gente fica preso na lei do menor esforço. Mas aí a lei do menor esforço é o que eu estou emanando, gente. Se tu está emanando o menor esforço, como é que tu vai querer ter reconhecimento? Tu vai ter o menor esforço. Vou ver mais comentários. Obrigado pelas curtidas. Obrigado pelos compartilhamentos. Acho que aqui já fiz a nossa introdução. Vou lá fazer o Shimas para nós. Enquanto isso, coloque aqui nos comentários quem passa por esse tipo de situação. Quem tem alguma situação de que sente não valorizado, sente não reconhecido no seu trabalho. É bom, né? É bom. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um pouco. Agora tem uns compromissos na capital. Me diz aí, gente, quem de vocês, qual é o tipo de situação? Eu me sinto não reconhecido e aí eu não tenho aumento de salário, meus colegas recebem promoção e eu não, eu estou sempre correndo, faço um monte de coisa no meu trabalho e nunca sinto que é o bastante. Qual é o tipo de situação que te traz esse sentimento? Coloca aí nos comentários, por favor. E aqui tem outra coisa muito importante, né?
Já que nós estamos aqui para viver as experiências, a falta desse sentimento... Olha o cenário, olha o cenário. Preciso mostrar para vocês, né? Quem tem um local de trabalho desse, eu vou te contar, né? Olha aí. Olha o local de trabalho. Azar! Tá bom ou não? É bom demais. Isso é viver com intenção. É exatamente isso que eu trago na intencionalização. Aprender a viver com intenção. Quando tu vive com intenção, a tua vida, as coisas vão acontecendo. Tu para de ter que ficar correndo atrás da máquina o tempo inteiro. Tu simplesmente volta a ser. E não a ter que provar ser. Volta a ser. Tão simples, tão bom. Não sei por que ainda tem tanta gente que resiste. Mas vamos lá. Isso faz parte. O tempo, o momento de despertar é de cada um. Cada um tem o seu momento de despertar. Cada um sente aonde dói o prego. Outro dia me pediram para explicar melhor essa história do prego, que não estava entendendo. Ricardo, tu fala tanto do cachorro sentado no prego, cachorro sentado no prego. Explica melhor o que é essa função do cachorro sentado no prego. Havia um cachorro que estava sentado num prego. E aí uma pessoa passou e disse, nossa, mas por que o cachorro não sai dali? E aí a outra pessoa, o mestre, chegou lá e disse, não sai porque não está doendo bastante. Como não está doendo bastante? Sim, porque se o prego tivesse doendo bastante, ele teria saído. Mas da maneira como está, ele está confortável. E está tão confortável que ele segue deitado e não vai fazer essa transição, não vai fazer a mudança. Então, é isso que muita gente está. Está feito o sapo na panela que está ligada, o fogo bem baixinho. Está lá, está fervendo, mas não sai do lugar. Mas, gente, o tempo está passando. E não só o tempo está passando, como vocês já devem ter observado a velocidade de tudo parece ser mais rápido, as informações. E quem não estivesse trabalhando no autoconhecimento, porque Sócrates, não só porque Sócrates dizia lá atrás, né, conheça-te a ti mesmo, e ele dizia mais do que isso, tão importante, ou mais importante do que conheça-te a ti mesmo, era outra frase dele, uma vida sem autoconhecimento é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, enquanto eu não me conheço, eu estou simplesmente sendo refém da vida e dos outros, ao invés de eu ser quem eu realmente vim para ser. Cada um de nós tem uma jornada individual, sozinho, de um só, exclusiva. Mas eu preciso tomar consciência do que eu estou fazendo nessa minha jornada. Enquanto eu não tomo consciência... Olha lá, deixa eu virar aqui, que o cavalo vai se roçar lá. Mas dando uma coçadinha nas costas. Enquanto eu não tomo consciência do que eu quero, do que eu estou querendo co-criar para a minha vida, eu sou levado a isso. Eu sou levado para essa experiência e esqueço de ser quem verdadeiramente eu sou. É isso que vocês querem? Eu sei porque eu já vivi também de CLT, eu já vivi também como sendo empresário, e eu estava sempre correndo atrás. Estava sempre buscando, e quanto mais eu buscava reconhecimento, menos eu tinha. Por quê? Outra coisa terrível que tem nessa situação, porque eu ficava muito me comparando. Estava sempre me comparando, não, pois é porque o fulano, por que o fulano faz isso, por que o outro, Para de te comparar com os outros. Para de comparar. Eu nunca parei para simplesmente me dedicar o meu melhor naquilo que eu estava fazendo. Se eu tivesse parado para me dedicar, me aprofundar naquilo que eu estava fazendo, como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? E como eu posso fazer melhor? À medida que a gente vai se aperfeiçoa, aí tu te torna único. Tu te torna importante porque tu tem um conteúdo, tu tem um conhecimento, uma expertise que poucos têm.
Aí tu passa a valorizar o teu passe. Jogo de futebol. Por que alguns jogadores recebem mais do que outros? Porque aqueles têm não só o talento, mas eles também se dedicam. Oscar, por que o Oscar foi chamado de mão santa? Porque a cada vez que terminava o treino normal, ele ficava mais 2 horas lá, só arremessando, treinando. A questão é de que a gente quer o reconhecimento, mas não quer o esforço. Sucesso sem trabalho, ele só vem antes no dicionário. Sucesso sem... E trabalho não é esforço, gente. Trabalho é eu simplesmente me dedicar para perceber aquilo, elaborar, perceber aquilo que eu estou fazendo. Simplesmente, às vezes, parar para criar a intenção daquilo que eu desejo na minha cocriação, e aí eu vou nutrindo essa minha cocriação. Vou trabalhando, ressignificando as memórias episódicas, aquelas situações que estão lá, encroadas, que estão impedindo de eu ir adiante. Isso é trabalhar, isso é autoconhecimento. A gente precisa, sim, saber disso. A gente precisa, sim, trabalhar isso. A gente precisa, sim, se conhecer. Uma das coisas bem bacanas que a gente pode fazer é o exercício, vamos fazer um RMR, uma ressignificação de memória episódica reduzida, só para te ter um gostinho, para sentir um pouquinho como é que é esse não ser reconhecido. Como é que é sentir que eu não sou reconhecido? Vamos junto, gente? Deixa eu deixar aqui meu Shimas curtindo, enquanto a gente faz esse primeiro exercíciozinho. Inspira profundamente, solta o ar devagar e dá o primeiro comando para o teu corpo. Diz assim: corpo, como é que é sentir essa falta de reconhecimento? Como é sentir que eu não me sinto reconhecido? Só observa o teu corpo. Se quiser, fecha os olhos, para que possa ver em que parte do teu corpo tu vai sentir esse não reconhecimento. Só te observa. Percebe se vem alguma contração, alguma sensação ruim. Eu sinto aqui um tremor sutil, bem de leve, na região abdominal, um pouquinho de contração no plexo solar, na boca do estômago. Falta de reconhecimento. Os ombros, eles dão uma leve curvada para frente. O rosto fica todo ele mais pesado. Falta de reconhecimento. Ok? Inspira. Isso, estômago dói. Perfeito, Tamara. Solta, saindo dessa primeira representação. Vamos agora para a segunda representação. Dá o comando para o corpo. Corpo, como é causar a falta de reconhecimento? Causar a falta de reconhecimento. Não, porque tu não é bom, tu não serve para nada. Como é causar? Quais são as falas? Traz inclusive as falas que tu diz para ti. Tu não acerta em nada, tu nunca vai fazer direito, tu não serve para nada, tu não é bom em nada. Coisa horrível. Ora, já se viu fazer isso daqui? Tem gente muito melhor do que tu. Não, tu não sabe, tu não é bom, tu não presta, tu não tem condições. Tu não estudou, tu não aplicou, tu não te dedica. Quais são as falas? Verbaliza essas falas. Percebe que nesse desejo de desqualificação da outra pessoa, na verdade tem uma fuga de olhar com as suas próprias dores, com as suas próprias incapacidades. Então eu preciso desqualificar o outro. Eu preciso dizer que o outro é ruim. Porque senão eles vão enxergar que eu sou ruim. Agora está começando a entender a ideia da pessoa que te desqualifica. Tá? Então a pessoa que está lá o tempo inteiro te desqualificando, na verdade ela está lá com essa voz crítica na cabeça dela. E ela precisa colocar isso para outra pessoa. Inspira profundamente, solta o ar devagar. Tu procrastina e depois reclama. Isso. Traz todas essas falas. Perfeito, Tamara. Saindo da segunda representação, vamos agora para a terceira representação. Diz agora para o corpo. Corpo, como é sofrer? Como é receber toda essa fala? Como é sofrer essa falta de reconhecimento? Sente agora. Sente tu lá. Nossa Senhora, meus irmãos são elogiados, mas eu não sou elogiado. Minha esposa é elogiada, mas eu não sou elogiado. Meus amigos são elogiados, mas eu não sou elogiado.
As outras pessoas que fazem live são elogiadas, mas eu não sou elogiado. Como é sentir agora? Vai, mergulha. Pode ser que tu possa mergulhar na tua criança interior. Voltar, resgatar ela lá. Porque ela não sabia que isso era apenas uma emoção a ser sentida. Só isso. Mergulha junto com ela. Inspire e sente. Deixa o teu corpo sentir, olha aqui. Agora nessa falta de reconhecimento vem um tremor nas pernas. O rosto de choro. A vontade de ficar encolhido. Nossa, encolhendo mais e mais. Vai, segue o movimento, faz o movimento. Faz o movimento. Tem choro. Sentir não reconhecido. Sente, só mergulha. Toma plena consciência. Inspira profundamente, solta o ar devagar. E agora tu vai passar 12 vezes a mão na testa, topo da cabeça até a nuca. E vai dizer mudar. 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 E aí, como é que foi agora? Quem conseguiu fazer? Como foi sentir? Tá mais leve agora depois que fez o mudar? Como foi a versão reduzida? Dentro do curso tem a versão mais longa, que ela traz umas falas importantíssimas. Elas realmente trazem uma transformação muito maior, mas eu queria trazer essa versão reduzida aqui para vocês, para que vocês tenham uma ferramenta. Aquele momento que chegou lá e tu começou a achar que, não, pois é, não, eu estou me sentindo não reconhecido, faz exercício. Essa live vai depois lá para o YouTube, acessa lá e faz de novo. Tamara, Paty, como foi? Quem fez o exercício aí? Me relata, como é que foi o resultado? Como está se sentindo agora, depois de passar as 12 vezes a mão na cabeça? Estão viva, gente? Aí. Só vi agora, não deu para fazer, mas ontem à noite eu fiz 3 vezes seguida. Olha aí, que legal, Valdineia. Eu tô vendo que tu tá assíduo nas práticas lá. Tá tudo bem, é a sensação, sim. Liberou, Tamara? Sente mais leve? Percebe, gente? É só isso que a gente veio fazer. Nós viemos viver experiências. Quanto mais eu nego a experiência, mais dolorosa eu torno ela. Agora, quando eu paro e me rendo para sentir aquilo que tinha ali para ser sentido, eu torno ela leve. Pronto, porque daí eu libero. Era só isso? Era só isso. É só tomar um chimarrão? É só tomar um chimarrão. É só liberar uma emoção? É só liberar uma emoção. É só aprender a cocriar? É só aprender a cocriar. Descobrindo que a cada coisa que vem a sensação, sim, sim. Cada emoção tem uma característica diferente. Cada emoção tem uma característica única. A gente precisa criar um vocabulário emocional. É isso que eu ensino no módulo autocompreensão. Para que vocês possam, pelo menos, criar um vocabulário emocional das feridas emocionais. Traição, negação, separação, julgamento, abandono, injustiça, humilhação e rejeição, acho que é. E também das emoções básicas, raiva, medo, tristeza, nojo, surpresa, alegria, dúvida, culpa. Quando a gente aprende a lidar com tudo isso daí, eu me torno uma pessoa muito mais calma, muito mais com mais compaixão consigo e com os outros, muito menos julgadora, uma pessoa mais tranquila de poder olhar as questões, olhar as situações e ver, ok, isso não é pessoal. Isso não é contra mim ou a favor de mim, simplesmente é uma situação, tá bom. E essa situação pode ser boa, pode ser ruim, tá tudo bem. Só quem define o bom ou o ruim é o nosso ego imaturo, porque a nossa alma sabe que é só uma experiência vivida. É só isso. É só mais uma experiência. É só mais uma experiência. É só mais uma experiência.
Vamos fazer agora nessa falta de reconhecimento, vamos fazer eu me reconheço. Vamos sentir agora como é que a gente se sentir reconhecido. E nós vamos fazer a versão do amor só. Repetir 12 vezes. Eu quero que a cada vez que você falar essa fala, você realmente internalize, acredite que isso é uma verdade inequívoca, que você está se reconhecendo, que você está se aceitando, que você está se amando. Quando eu aprendo a estar ok comigo, o externo, como é um eco, ele vai passar a estar ok também comigo. Bora? Vamos lá. Como a água está de pela porco aqui, deixar o chimas cheio, mas dá tempo de dar uma esfriadinha, essa vantagem do quando o mate é no porongo, ele troca a temperatura bem. Gente, coloca lá, mãos em prece, quem quiser, polegar encostado no timo, inspira profundamente, solta o ar devagar e diz para ti, corpo está decidido, eu sou o que eu sou. Eu sou a autoaceitação em ação. Aqui e aí, hoje mais do que ontem. Obrigado, universo. E te sente, tu te aceitando. Não tem mais falta nenhuma. Não tem mais falta de reconhecimento. Tu te aceita, tu te reconhece. De novo, corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. E te sente te reconhecendo. Te sente te acolhendo, te sente te percebendo que tu é um ser divino, vivendo experiências únicas e que só tu pode viver as tuas experiências. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Vai sentindo cada vez mais. Vai te empoderando, vai te apropriando. Ah, se isso parece uma mentira, ok, mas é uma mentira também que tu estava dizendo que tu não estava sendo reconhecido. Então, mentira por mentira, melhor botar uma mentira que vai te fazer bem do que uma mentira que te desqualifica. Inspira profundamente, salta de novo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente essa verdade inequívoca. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. De novo. Oi, Malu. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Obrigado. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. De novo. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente teu coração expandindo. Sente essa energia aumentando. Sente teu campo toroidal se tornando cada vez mais forte. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sente essa verdade inequívoca. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. E vai aumentando mais e mais, sentindo cada vez mais forte isso. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Falta só 2. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. De novo, última vez. Corpo está decidido. Eu sou o que sou. Eu sou o auto-reconhecimento em ação. Aqui e aí. Hoje, mais do que ontem. Obrigado, universo. Sentindo essa frequência, sentindo essa energia, sentindo essa alegria, sentindo esse amor, sentindo essa confiança toda. Bora para a vida agora. E percebe como é bom te sentir te reconhecendo. Como é bom te perceber
com as tuas qualidades, com os teus talentos, com as tuas capacidades. Obrigado, 3V4. E assim a gente consegue evoluir cada vez mais. Então, aquele dia, aquele momento que tu começou a te perceber lá, dizendo, nossa, mas eu não sou bom bastante, ninguém me ama, ninguém quer. Mentira. Pega, acessa lá no YouTube, essa live vai depois para o YouTube, vai estar lá no qual a função do problema, e vai estar nesse tópico de falta de reconhecimento no trabalho. Sentir culpa por parar para fazer o exercício. Pois é, então volta a trabalhar a culpa, Valdineia. Quando a gente sente essa culpa, significa que, na verdade, como tu já tinha trazido em alguns dos teus comentários lá, nossa, porque o pai e a mãe estavam sempre dizendo que tinha que correr para tudo quanto é coisa, tinha que correr para manter a casa em ordem, tinha que correr para o cafezal, tinha que correr para isso, tinha que correr para aquilo. Então, nisso, tu não tem a permissão para parar e para fazer. Por isso que eu digo, por isso que a gente sempre trabalha o começo de fazer o auto-amor. Quando eu trabalho o auto-amor, eu posso começar a perceber que eu posso me aceitar de outra maneira. Porque enquanto eu não me permito me amar, eu estou sempre na busca dessa aprovação externa, por mais que meu pai já tenha morrido, que minha mãe já tenha morrido ou não, ele continua na minha cabeça me cobrando. Agora, quando eu volto a me amar, quando eu volto a perceber, não tem nenhum amor que possa suprir, ser maior do que o que eu consigo me dar, eu sou muito grato pela educação de vocês, por tudo que vocês puderam me prover, de positivo e de negativo, eu escolho fazer diferente. E aí, então, quando a gente percebe que pode fazer diferente, a gente simplesmente honra eles, Valdineia, de que eles fizeram o nível de consciência que eles tinham, eles realizaram da forma como era possível para eles. Então, para eles, o que era possível era ter que ficar cobrando. Imagina o quanto eles foram cobrados também. Então, se eles foram cobrados e só sabiam cobrar, tá tudo bem. Era só isso que eles sabiam fazer. Agora, a gente que começa a aprender a fazer diferente, a gente pode sim se permitir a fazer diferente. E esse é o nosso desafio, esse é o nosso objetivo, de aprender a fazer diferente para que a gente possa, cada vez mais, dar novos passos, realizar de uma outra maneira, senão como que a humanidade, como que todo mundo poderia evoluir se a gente fosse seguir sempre fazendo o mesmo que fizeram lá atrás? Se nada mudasse, se todo mundo segue fazendo sempre do mesmo jeito que eles fizeram, como que a gente vai ter alguma evolução? Não vai evoluir nunca nada. Porque nós vamos estar, então a gente já está como os primatas lá, né, os homens da caverna, porque se não era permitido evoluir, se não era permitido fazer diferente, eu vou continuar lá nas cavernas. Aí como que eu vou inventar alguma coisa nova? Como que tu vai poder criar alguma coisa nova se tu tem que seguir o mesmo padrão daquilo que teus pais diziam que era para te fazer? Não vai ter como, percebe isso? Então, quando a gente começa a raciocinar, começa a filosofar sobre essas questões, eu começo a ver, peraí, não é que é verdade, Ricardo? Se isso tudo faz sentido dessa maneira, então não faz sentido mesmo eu ficar preso naquela ideia toda lá. Eu posso fazer diferente. É verdade, eu posso fazer diferente. E pronto, aí tu te liberta, para que tu possa fazer diferente. Deixa eu ver aqui que surgiram os outros comentários. Vou mandar oi aqui para a turma. Aqui eu acho que sim. E não é coitados, era o nível de consciência que eles tinham. Era o tipo de atitude, comportamento, experiência que eles vieram vivenciar. O roteiro deles era isso daí. Isso que você faz é muito importante para a gente que sofre com ansiedade. Perfeito. Aqui eu não consegui pegar ainda teu nome, mas essa situação de ansiedade, né, o que é ansiedade? A gente está vendo cada vez mais, a sociedade está adoecendo por causa da ansiedade. Ansiedade é excesso de pensamento, excesso de futuro, falta de presente. Então eu preciso voltar a me colocar no presente para, em eu me vendo no presente, eu poder perceber, o que é verdade nisso? O que depende de mim agora? O que é verdade nisso? O que depende de mim agora? O que é verdade nisso? O que depende de mim agora? Aí eu trabalho. Uma coisa muito boa para a ansiedade é fazer alguns ciclos. Coloca 5 minutinhos ali, 2 minutinhos que seja. Inspira em 3 segundos, solta em 5 segundos. Inspira em 3 segundos, solta em 5 segundos. Ou tem uma outra respiração muito boa também, que aciona o nervo vago. Tu vai inspirar por 4 segundos, reter 4 segundos, soltar por 8 segundos, reter 4 segundos.
faz uns 4, 5 ciclos dessa respiração. Tu acionando o teu nervo vago, tu vai te trazer a presença, tu vai sair do teu cérebro reptiliano da luta, fuga e paralisia e vai perceber, ok, eu estou seguro aqui, então se eu estou seguro, eu não tenho por que estar correndo atrás de alguma coisa. E aí tu pega e anota, tá, mas eu estou com aquela pré-ocupação, ou seja, estou querendo ocupar a minha mente antes do que é para ser. Então estou com aquela pré-ocupação. Nessa pré-ocupação, estou preocupado com tal coisa. Pega e anota isso daí. Ok, aí tu tem duas opções a fazer. Uma é sentir, né? Como é que é sentir a ansiedade, como é que é sentir a preocupação. E a outra é, aí tu tem que adquirir lá o módulo autocompreensão, para que tu possa aprender o roteiro, ver como fazer. E a outra, tu pega um caderno e anota. Tá, o que é verdade nisso? E o que depende de mim agora? Toda vez que tu traz pro agora, tu sai dessa ansiedade. Se não tem nada que dependa de ti agora, então solta. Solta, porque tu tá só gastando energia à toa. É tipo a criança que está com ansiedade do aniversário dela, que vai ser no outro mês. Adianta alguma coisa ela ficar com ansiedade do aniversário dela, que vai ser no outro mês? Não, é só lá no outro mês. Tem alguma coisa que tem que ser feita agora? Não, não tem nada para fazer agora. Então, desliga, vai fazer o que tem que ser feito. Estou tentando correr atrás da máquina aqui para ver os comentários. Obrigado pelas curtidas, obrigado pelos presentes. Boa tarde, gratidão. Oi, Lili, boa tarde. Aqui ainda é bom dia para mim, não almocei, estou recém no Chivas. Quando eu consigo parar para fazer os exercícios que tem sido na marra, eu sinto muito toque e eu fico... Aí nessa situação, Valdineia, que tu sente muito toque, ok, vai e te observa. Lembra que o teu toque era uma maneira de chamar a atenção, para que tu fosse poupada de realizar o que tinha que fazer. Lembra? Então nessa situação eu preciso então, tá, ok, eu estou chamando a atenção de mim mesmo. Por que eu quero me poupar se isso está me fazendo bem? Só que o que acontece? Como a gente tem lá a nossa personalidade, ela vem de comportamentos, que vem de hábitos, que vem da tua atitude. Então essas atitudes é que tu precisa mudar para que isso possa mudar os teus hábitos, para que possa mudar o teu comportamento, a tua personalidade. Leva um tempinho, porque tu estava acostumado, o teu corpo, o teu organismo inteiro está acostumado a fazer de uma maneira. Sabe, que como a gente pega às vezes alguma coisa para dirigir o carro, tu vai, no começo tu tem que olhar ali para a marcha, depois tu nem olha mais para a marcha. Para andar de bicicleta, no começo tu tem que olhar para os pedais, olhar para frente, depois tu não olha para mais nada disso. Para lavar a louça, no começo tu tem que prestar atenção, depois tu já sabe tudo que é para fazer. Então eu preciso perceber que o começo, ele realmente demanda um pouco mais de força, que nem o avião para decolar, ele no começo, ó, máquina, fogo pau na boneca lá e vai embora. Depois que tá lá em cima, ele plana, aí ele pode colher, tá? O que fazer para melhorar a concentração? Essa meditação que eu fiz hoje de manhã às 5h30 é uma coisa boa. Tá lá no meu canal do YouTube, tá aqui no meu Stories, tu consegui baixar ela, porque essa meditação faz com que a gente esteja cada vez mais no presente. Então, o estar no presente faz com que eu consiga ter mais clareza daquilo que eu tenho que fazer, não do que os outros esperam que eu tenha que fazer, Lili. Então, quando eu me coloco, cada vez mais que eu me coloco no presente, e aí desse presente, tu começar a ir criando o hábito. Tá, por exemplo, eu era mega procrastinador, mega desorganizado. Então eu tinha um outro caderninho do meu lado, para quando eu estava fazendo alguma coisa, eu sabia que eu vi 512 ideias, de 512 prioridades, que eu ia ter que fazer aquilo lá naquela hora, porque afinal de contas era importantíssimo de fazer aquilo naquela hora. E aí então eu passei a perceber que, opa, não é isso daqui. Então eu simplesmente anotava naquele caderninho, porque existe um ponto também do nosso inconsciente que a gente precisa trabalhar por pelo menos 5 minutos. Pega e te coloca com concentração para realizar algo por pelo menos 5 minutos. Tu começou a fazer aquilo por 5 minutos, mesmo que tu não esteja muito à vontade, depois normalmente tu vai pegar o hábito, vai conseguir continuar e ir adiante. Então tu precisa, sim, tomar consciência desse aspecto que está querendo te distrair, porque na verdade deve ter um padrão,
onde no padrão, cada vez que eu me distraía, cada vez que eu não realizava, eu recebia uma bronca, recebia um julgamento, recebia uma humilhação, e ao receber isso daí, eu estava me sentindo visto, por mais que eu não gostasse, eu estava me sentindo visto, isso era a minha história, né? Estava me sentindo visto, eu fazia mais e mais dessa situação. Quando eu passo a perceber que eu não dependo mais dos outros, que eu não tenho mais que ficar chamando a atenção de alguém para isso, eu volto a me concentrar para perceber que o que eu estou fazendo é para mim, é para o meu resultado. Eu sou o beneficiado disso. Então, se sou eu o beneficiado disso, volta. Ah, tá saindo. Volta. Ah, volta. Ok, Lili? E faz essa respiração. Quanto mais tu te conectar com o presente, me cuidando para não parar os exercícios, porque aparecem coisas para eu arrumar. Sim, exatamente, né, Valdinei? E vai ser sempre assim. O externo vai sempre trazer um monte de demanda que são para ontem, para a gente não parar para olhar para dentro de nós mesmos. É exatamente assim. Não pensa que comigo é diferente ou foi diferente. Vira e mexe eu estou fazendo, daqui a pouco vem... malandro, a pegadinha do malandro, querendo me desviar do meu propósito. Não, meu propósito é cumprir primeiro essa atividade. Se eu sei que a intencionalização, primeiro eu preciso trabalhar a intenção, porque o externo é um eco do meu interno, não faz sentido eu ter que correr atrás para realizar uma outra atividade qualquer e sair do meu alinhamento. Não, a minha prioridade é o meu alinhamento. A minha prioridade é a minha meditação, a minha prioridade é eu me zerar aqui para eu poder co-criar com intenção aquilo que eu quero, sentir, e disso eu vou para a vida me sentindo naquela persona, naquele personagem que eu já havia co-criado. Porque senão eu vou ter mais do mesmo, né? Senão eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Descobri que eu não consigo me concentrar até no Pai Nosso, eu me desconcentro. Ok? Isso é só o começo. É só o começo. Não te julga. Percebe que isso daí é mais um detalhezinho da ferida do julgamento, da crítica. Ah, é porque tu não consegue nada. Ah, é porque tu não consegue te concentrar nisso. Ah, porque tu não consegue... Não, é a vozinha da crítica de novo, querendo te atormentar para que tu perceba, porque quer que seja perfeito. Não, mas nós já saímos de uma consciência perfeita. Diz para ela, peraí, eu sei que eu sou imperfeito, eu vim para viver a imperfeição. Eu saí, eu sou perfeita, minha alma é perfeita. Eu saí da mônada, eu vim para cá exatamente para viver essa experiência aqui. E essa experiência ela não é boa ou ruim, certo ou errado, é a experiência. Então como é que é não estar... Ah, é assim que é não estar concentrando. Tá bom. Sabe quando tu pega lá a criança, vai botar o dedo no cocô e cheira... Nossa, cocô tem cheiro ruim. É exatamente isso que está fazendo. Nossa, é assim que é não se concentrar. Nossa, não se concentrar tem cheiro ruim, a gente se distrai. Pronto. Tomei consciência disso. Libera. Depois tu vai querer botar de novo? Não, eu já sei, não é bom, eu não quero. Não quero mais. Sabe, é simples, gente. A mente que engana a gente, ela fica tentando nos atormentar para nos fazer crer que tudo é muito complexo, é muito difícil, é muito desafiador. E principalmente quando a gente teve na infância, né? Tu viu aquela outra leitura lá, Valdineia? A leitura que eu fiz na quinta-feira. Olha lá no outro canal, Café com Intenção, a leitura que eu fiz na quinta-feira lá. A leitura que eu fiz na quinta-feira fala exatamente isso. Pais que eram narcisistas, que eram arrogantes, que estavam sempre querendo eles estar no centro das atenções de tudo, não fazem com que esses filhos cresçam. E ao não permitir que esses filhos cresçam, esses filhos ficam lá cerceados, sem saber se pode, se não pode. E o que é pior, gente, fica com aquela voz crítica de julgamento na cabeça, que é um chiclete. Foi das primeiras coisas que eu tive que trabalhar, o tormento mental, para que eu pudesse me esvaziar e perceber, ok, isso era o nível de consciência que eles tinham. Tá tudo certo, eles foram perfeitos, o tipo de atitude, comportamento, experiência que eu busquei vivenciar, estava no meu roteiro lá, por isso que eu escolhi essa família, esse pai, essa mãe. Mas isso não define quem eu vou continuar a ser. Isso define apenas a experiência que eu busquei. Tá tudo bem. Minha primeira vez aqui, bem-vinda. Segundas e sextas, tenho live às 11h11, segundas e sextas às 11h11.
E nas terças e quintas tem lá num outro canal no YouTube, Café com Intenção, leitura do livro. Estou terminando o livro Sutil Arte de Ligar o F, Oda-se. E depois na quarta-feira no IG lá no Insta, às 20h25, aí eu falo também emoções no seu corpo, intencionalização e as emoções no seu corpo. Inclusive nessa quarta vamos estar falando exatamente disso, como sentir a falta de reconhecimento no corpo. Bem-vindo então. Olá, Anne, Lorenzo, Osvaldo, Ticiane, Rosângela. Eu assisti a meditação, mas ainda não tentei fazer, não deu tempo. Tá tudo bem, no tempo certo. Simplesmente te programa, coloca de que é uma prioridade para que tu consiga fazer. Como chama o seu canal no YouTube? Tenho 2 canais lá no YouTube, Ale. Um é Ricardo Snap Nogueira mesmo, que é da intencionalização, onde eu coloco, vou subir essa live daqui para lá depois. E o outro é Café com Intenção, onde eu faço só leitura de livro. Então eu já tenho lá a leitura, tem quase toda a leitura do livro A Sutil Arte de Ligar o F. Eu tenho que subir na sequência ali o outro que eu já tinha lido, a Coragem de Não Agradar. E o próximo livro que a gente vai estar lendo é O Poder do Agora. Então esse é o outro canal, Café com Intenção. Segue lá nos dois, segue no Café com Intenção e segue no Ricardo Snap Nogueira lá também, que é o canal da intencionalização. Pode maratonar lá, tem um monte de conteúdo maravilhoso. Assim ajuda o canal a crescer e a que possa compartilhar para mais e mais pessoas esse conteúdo. Eu tenho um negócio de dizer não. Consigo dar tempo e não dar tempo, não gosto disso. Pois é. De dizer não consigo, dá tempo. Não deu tempo, não gosto disso. É que, na verdade, como tu é acostumado a ficar nessa questão do julgamento, da cobrança, da crítica, então, cada vez que vem essa pegadinha do malandro, consigo, vai dar tempo, aí daqui a pouco não deu tempo, aí tem que ter mais um motivo para julgar e para criticar. Percebe? Teu viés cognitivo de confirmação está sempre procurando a crítica, sempre procurando o julgamento, sempre procurando a desqualificação. Então, por isso que às vezes, mesmo estando apertado, faz esse joguinho quase como para te botar no fogo ali. Tu vai conseguir. Não, vai, faz. Faz que tu consegue, Aí daqui a pouco para e vê, opa, não vai rolar. Aí vem toda a culpa, vem todo o julgamento. Quero mostrar para vocês o pica-pau grudadinho ali na árvore. Deixa eu ver lá. Olha lá que bonitinho. Tá pronto ali o pica-pau. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Tá bom, essa voz é minha amiga. Exatamente, é minha inimiga. Pois é, não é inimiga, era simplesmente tu estava acostumado a ouvir ela. E aí, como estava acostumado a ouvir ela, era o nível de consciência que tu tinha. Tá tudo bem. Esse foi o tipo de atitude, comportamento, experiência que tu buscou vivenciar. Ela não é boa nem ruim, ela simplesmente é um hábito, é um padrão. A gente precisa entender, gente, que a nossa mente, a mente da mente que engana a gente é burra. É que nem computador. Computador, ele faz alguma coisa para te ajudar ou contra ti? Não, ele simplesmente é uma máquina. Tu coloca os dados lá dentro, ele vai processar e vai te devolver aquilo que tu der o comando para ele fazer. Ponto. Se ele fez errado ou certo, foi de acordo com a programação que tu fez. A nossa mente é a mesma coisa, é uma máquina. Então, se eu sou acostumado, se eu me acostumei a processá-la, a inserir dados e fazer com que ela tivesse um resultado de ficar criticando, de ficar julgando, de ficar cobrando, ela vai continuar fazendo isso, porque foi assim que eu ensinei. Imagina que a tua mente é como o pessoal fala aí, que tem essas, né, que é Alexa, Siri, aquela coisinha do rádio, que daí tu vai colocando programações.
Ah, Alexa, liga tal rádio. Aí tu sabe, aí ela vai gravando lá com inteligência artificial, vai gravando as tuas preferências de rádio, vai gravando as preferências de música, e aí ela procura sempre colocar mais daquele mesmo. É o mesmo que a nossa mente faz. Não é à toa que a informática imita o ser humano, né? Porque ela traz o mesmo procedimento. Os algoritmos aqui da rede, eu estou procurando, achei. Quando tu não vai com a intenção clara de procurar aquilo que tu quer, ele simplesmente é levado para aquilo que tu normalmente passa mais tempo. A nossa mente é a mesma coisa, nós temos de 40 a 70 mil pensamentos por dia. É um calhamaço de pensamento. E ele vai me levar naqueles pensamentos os quais eu dedico mais tempo. Porque tem um problema, Valdinei, e aqui para todos, tá, gente? Existe uma situação de que, assim como a dopamina, né, libera os hormônios positivos e tudo mais, esse hábito de ficar se julgando, de ficar se criticando, ficar se desqualificando, ficar se vitimizando, isso gera também um efeito, uma química no teu corpo. E o teu corpo pede, ele vai te insinuando a pedir mais por aquilo ali, para que tu coloque mais disso. E aí tu precisa começar a criar um outro hábito, um outro padrão, uma outra forma, porque senão ele vai querer mais do mesmo. Por isso que todo o processo, o começo, é como tu sair de um elástico, assim, tu tá fazendo, só que o grande barato é que tu espicha tanto o elástico que ele vai te jogar lá adiante. Quando tu relaxa, por isso é dessa respiração que eu trouxe hoje de manhã para vocês. Quando a gente aprende a ficar no silêncio, eu estou aprendendo a poder me jogar lá adiante, a parar de ficar criando resistência. O nosso maior problema é que nós somos o vilão de nós mesmos, porque a gente cria resistência o tempo inteiro na nossa cocriação, através dos medos, através das dúvidas, através de raiva, através de tristeza, através de julgamento. Eu estou impedindo o meu fluxo natural de simplesmente viver a experiência. Ah, tem vento. Como é que é o vento? Ah, sim, o vento. Que legal. Aí o que a gente faz? Nossa senhora, tem vento? Não, porque esse vento está muito... Eu gasto uma energia gigante ao invés de simplesmente viver a experiência. Pare e vive a experiência. Como é que é sentir a brisa do vento? Uau, é assim. Tá bom. Hoje tem sol. Que legal. Tem previsão de chuva para amanhã. Ok? Obrigado, Eduardo. Bem isso. Assisti sim, que legal. Acho que comentei coisas lá. Uma coisa, por favor, que eu tenho vergonha de perguntar. Diga. É muito bom esse livro, me ajudou pra caramba. Pois é. Só que ele tem um... Eu sugiro... Obrigado, Eduardo. Eu sugiro, Tamara, que tu possa reouvir o livro, reouvir a leitura sobre esse viés da intencionalização, porque eu faço ali uma leitura comentada. Então o objetivo é, porque tem algumas coisas no livro que são coerentes, por exemplo, esse capítulo que eu estava falando lá sobre a liberdade, eu acho extremamente coerente, mas tem algumas coisas que ele fala lá que eu acho que são completamente fora. Ao invés de ajudar a gente, ele mais atrapalha, porque está ainda vinculado àquela velha visão da Matrix. E está tudo bem, era o nível de consciência que ele tinha. Ele conseguiu dar um passo, como o próprio Joe Vitale, né? Quando ele estava escrevendo com o Dr. Ihelaka Hewlett o livro Limite Zero, ele descobriu, nossa, mas aquele meu primeiro livro lá, eu falo coisas completamente divergentes daquilo que eu estou percebendo hoje. E aí o Hewlett disse para ele, mas não tem problema. Aquele era o nível de consciência que você tinha, e aquela comunicação vai fazer com que as pessoas cheguem até você, através daquela linguagem, depois elas possam evoluir assim como você, perceber que aquilo que você havia escrito lá já estava superado, e está tudo bem. Sabe, a gente fica com vergonha, acha que tem que ser o ótimo, o bom, o perfeito em tudo quanto é coisa. Não, é um processo de evolução. Bert Helling, com as constelações familiares, ele começou com a constelação, daqui a pouco casou com a Sophie Hellinger, percebeu alguma coisa diferente e surgiram as novas constelações. Muita gente ficou presa lá no primeiro padrão, não, porque a constelação é assim, o Hellinger está estragando, está deturpando a técnica. Não, ele simplesmente evoluiu, gente. Nós estamos aqui para isso. E evoluindo. Então, a gente precisa perceber que para que eu possa dar o próximo passo, esse passo que você está, ele é importante. Agora, tu não pode te apegar a ele. Tu não pode ficar preso a ele, achando que ele é teu. Não, é simplesmente uma experiência. Simples assim. Qual o dia da leitura do livro? Terças e quintas às 16h20. Terças e quintas, 16h20 no canal Café com Intenção. Procurem lá, por favor. Café com Intenção, terças e quintas, 16h20. Tipo de solidão que eu sinto. Pois é, a solidão é a falta de auto-amor.
A solidão vem também, Valdineia, nessa situação de que a gente às vezes é tão criticado. Eu sei porque eu vivi isso. Eu queria ser criticado, porque como eu achava que eu não era bom bastante, então a maneira que eu me sentia visto, me sentia amado, era através das críticas. Então eu fazia as coisas erradas para receber a crítica. E aí quando passa a não ter ninguém te criticando, parece que dá um vazio. É doido demais isso. Parece que dá um vazio, meu Deus do céu, não tem mais ninguém aqui reclamando de mim, ninguém me criticando, então ninguém mais me ama. Não, criatura, não, não. Tu simplesmente está aprendendo agora a te respeitar, está aprendendo a te amar, está aprendendo a viver a vida de uma outra forma, de uma forma saudável, de uma forma linda, de uma forma alegre, de uma forma para frente. É isso que a gente precisa perceber. Então, tudo bem, esse vazio é porque estava na codependência de estar com esse monte de gente o tempo inteiro te criticando, te recriminando. À medida que tu vai elevando a tua frequência, eles vão saindo de perto, porque não faz mais sentido. Não ressoa mais ter que ouvir aquele tipo de coisa. Essa solidão é quando a gente tinha que sair de casa correndo e tinha que deixar tudo para trás. Pois é. Ô, Regina, querida, lindo dia aqui aí. Isso aí, obrigado, universo. Tamo junto. Aqui tá um solaço lindo demais. Céu de brigadeiro aí, ó. Não tem uma nuvenzinha. Maravilha, né? Olha que lindo que tá o umbu ali atrás, gente. Florido. Nossa Senhora. Vou deixar assim um pouquinho agora. Tá lindo demais. Vou mudar de lado aqui. Vou ficar desse lado e deixar o umbu ali. Já viram as rosas demais, agora vamos olhar para o umbu. Olha que espetáculo. Tentando subir aqui para pegar ele. Aí, agora sim. Vamos lá. Vamos ver aqui o que mais. Gente, eu acho que já está na nossa hora, né? Nem me dei conta aqui. O papo tá tão bom. Gostando de ver hoje, gente. Estão participando, assim que é bom, porque daí fica fluido para todo mundo. Menino do céu, o duro é aguentar ficar aquele tempo caladinho, quietinho. Pois é, exatamente isso, Valdinei. É exatamente isso. O que acontece, né? O nosso ego imaturo, ele vai sapatear, ele vai fazer de tudo exatamente para que tu não consiga ficar quietinho ali. Só que nessa situação, aos poucos tu vai percebendo. Vários yogis, monges e tudo mais dizem o maior problema são os primeiros 2 dias. Eles diziam, quer resolver a vida de alguém? Coloca lá dentro de um quarto por 2 dias. Deixa lá dentro de um quarto em silêncio por 2 dias. Quando a gente fica em silêncio, no silêncio, eu aprendo realmente a deixar com que todas essas vozes saiam de dentro de mim. Para eu deixar de ter que ficar seguindo a tantas vozes. Tu vai literalmente matar lá no cansaço. O problema é que parece que o nosso ego imaturo ele vai morrer. Ele não quer perder o controle, então ele fica, e aí daqui a pouco dá uma inquietação, o teu corpo, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Dá quase uma síndrome de pânico. Porque simplesmente ele está perdendo a força em ti. Bora. Bora. É um bom passo. Obrigado pelos presentes. Olá, Império Luz. Aqui, obrigado pelos presentes. Parará, parará, parará. Aí eu vou conseguir chegar no final, olha aí. Bom dia, Rosi. Olá, Bruna. Regina. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Sim, ele mesmo, Regina, querida. Você mora na zona rural? Muito bonito esse lugar aí. Pois é, Ale. Não moro, estou aqui de passagem. Esse mundo não é meu, esse mundo não é seu. É uma propriedade da família e eu tenho vindo seguido para cá. Agora que eu estou morando mais perto, em Porto Alegre, aí eu consigo tirar uns dias aqui, até porque o meu labor, né, dentro da intencionalização, eu já criei a intenção de eu poder estar trabalhando de qualquer lugar, e um dos lugares que eu gosto de estar é exatamente aqui, ó. Nesse silêncio, ouvindo os pássaros, contemplando a natureza, realizando os atendimentos online ou os conteúdos.
e tá tudo bem. Aí quando precisa para algum evento, palestra e tudo mais, aí eu volto para Porto Alegre e me desloco lá para o lugar. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul! Mas, Regina, esse povo da fronteira não nega a raiz, né, Regina? Pior que eu sinto quando eu tento calar. Pois é, e aí não tem problema. Simplesmente observa, sente, libera, observa, sente, libera. É esse o processo. Tá caminhando super bem, Ordinei. Quer dizer, é aí para pior, e eu sinto pânico quando eu tento parar. Sim, bem como eu falei. E tá tudo bem. Sente o pânico, observa. Como é que tá no pânico? Tô no pânico agora, tô desesperado. Te debate. Corpo, como é que é sentir esse pânico? Corpo, como é que é usar o pânico? Meu Deus, socorro. Corpo começa a sofrer o pânico. Alguém falando socorro. Solta, passa 12 vezes a mão na cabeça lá, libera. Tá. Tomei consciência mais uma vez. Era mais uma ferramenta, demente que engana a gente querendo enganar. Tá tudo bem. Olá, Carmen. Olá, Riquinho. Eu gosto de ficar em casa, amo ficar com os meus bichos, cuidar da minha casa, mas tem esse negócio de sentir. Tenho medo de sentir o medo. Pois é, o medo de sentir o medo é exatamente grande barato. Quanto mais medo eu tenho de sentir o medo, mais o meu medo cresce. Agora, quanto mais eu verbalizo, quanto mais eu tomo consciência do medo, menos força ele tem. Eu levei 11 dias trabalhando o meu medo de ser assaltado, fazendo 5 vezes por dia. Era muito medo de ser assaltado. Mas depois que eu fiz, pronto. Tomei consciência dele, ele não faz, eu já sei o que são as possibilidades, sei o que são os riscos, isso não define mais quem eu sou, o que pode acontecer comigo, tá tudo bem. Aí. Olá, Tati. Muito bem, ladies and gentlemen. É coisinha minha, não você também. Eu já tive, por isso que eu falo com tranquilidade. A maior parte dessas coisas eu falo com tranquilidade porque não aprendi nos livros. Não que tenha algum problema em ter aprendido nos livros, mas porque eu vivi essas experiências. E por ter vivido essa experiência e por ter conseguido transcender a ela, eu posso te dizer, sim, eu sei onde é que tu tá. E eu sei que isso é só uma fase. E esse medo, ele vem exatamente porque ele não quer se sentir livre, ele não quer te libertar dele. É algo que está acostumado, é uma muleta. É uma muleta para que tu não possa acessar o teu sucesso total, para que tu não possa acessar o teu ser pleno. Mas, Ricardo, isso não faz sentido. Tem muita coisa que a nossa mente faz que não faz sentido. Não é à toa que existe uma área chamada neurociência, exatamente estudando os pensamentos. Não é à toa que existe o efeito placebo, onde a gente toma uma pílula de açúcar e acha que aquele remédio se cura. Então é porque a nossa mente ela tem muito mais capacidade do que a gente pode imaginar, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu preciso fazer a diferença. A técnica é esse método que me foi revelado, chamado intencionalização, Ale, onde nele eu trabalho 2 grandes aspectos. O primeiro é o RME, ressignificação das memórias episódicas, que a gente fez aqui um exercício reduzido dele, aquele de sentir as emoções. E o segundo é o AMO, a autossugestão mental original. Dentro da intencionalização, o princípio é de que nós somos uma consciência que se desdobrou em fractais menores para viver uma experiência. Então eu tenho um roteiro todo de vida. Nesse meu roteiro de vida eu escolho os principais tópicos daquilo que eu quero vivenciar. A questão é de que nós não fomos ensinados a isso, então a gente julga, culpa os nossos pais, aí eu tenho 5 pilares para eu trabalhar lá dentro. Trabalhar a autoidentidade, qual é a minha identidade real? Quem eu sou ou eu só sou aquilo que os outros me disseram? Trabalhar a autoobservação, aprender a estar presente no presente. Aprender a se observar. Trabalhar o auto-amor. Quem não se ama é refém dos outros. Então eu preciso sim voltar a aprender a me amar. Tem técnicas que eu trago dentro do módulo autocompreensão para que tu possa voltar a te amar. Depois, trabalhar a autorregulação, que é compreender essas nossas emoções. Tanto o Daniel Goleman traz na inteligência emocional, como o Mark Brackett pôde evoluir um pouquinho mais com o livro dele, Permissão para Sentir, o material dele, Permissão para Sentir, revelando de que as nossas emoções são apenas atitudes, comportamentos, experiências, emoções a ser sentido, algo a ser sentido.
Assim como a tua habilidade manual, assim como a tua habilidade de paladar, assim como a tua habilidade auditiva para tocar algum instrumento, as nossas emoções também é um campo para que tu possa tomar consciência. E depois disso, a autorresponsabilidade, perceber que tu é o responsável pela tua vida. Então, quando eu me torno responsável pela minha vida, eu passo a perceber que, eu baixei a minha frequência aqui, estou num pensamento ruim, ok? Eu tenho escolhas, eu quero continuar com esse pensamento ruim para co-criar essa realidade, ou eu quero escolher uma outra situação. Eu vou tomar consciência desse pensamento ruim, eu vou liberar esse pensamento ruim e vou focar na intenção daquilo que eu quero, aquele pensamento bom, porque afinal de contas a vida depende da minha intenção, do foco, daquilo que eu sinto, vivo e eu posso então co-criar. Então é isso que traz a intencionalização. É uma regra e eu trago isso tanto em atendimentos individuais, quanto no material aquele lá que está na link na bio lá, módulo autocompreensão, para que vocês possam aprender já. E, gente, já ia me esquecendo, agora, nesse mês é mês do meu aniversário, mas quem ganha presente é vocês, então eu vou deixar aqui já para a gente finalizar a nossa live, deixar mais uma vez o convite. Para quem quiser marcar a sessão, as minhas sessões, o pacote de 2 sessões custa R$700, e nesse mês de novembro eu estou fazendo 2 sessões por R$297, se eu não me engano. Então manda mensagem, eu quero agendar sessão, que daí você vai agendar 2 sessões por menos do valor de uma sessão nos meus pacotes. Então aproveita, aí tu já pode vencer, trabalhar uma questão, trabalhar uma ferida emocional, trabalhar algum tema daquilo que tu precisa, para que tu possa entender melhor o método, depois se quiser te aprofundar, adquire, se não quiser, pode continuar com as sessões também, que não tem problema, tá bom? Ale, espero ter sanado a tua dúvida, obrigado mais uma vez a todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, obrigado pelas curtidas, obrigado pelos compartilhamentos, nos vemos na sexta-feira às 11h11, nos vemos ao longo da semana, terças e quintas, então, lá na Café com Intenção, no meu canal no YouTube, onde eu vou estar lendo o livro, A Sutil Arte de Ligar o F, na quarta-feira, lá no IG, Instam, 2025, vou estar falando também sobre as emoções no corpo, e é isso, daqui a pouco essa live sobe lá para o YouTube. Beijos, abraços, um ótimo dia para todos, comecemos muito bem essa segunda-feira. Desejo a todos uma semana maravilhosa, já tem 2 exercícios aí dentro para vocês poderem fazer, para aqueles que se sentirem que não, que tem o sentimento de não ser reconhecido bastante, já tem ferramenta para trabalhar aí também, para que vocês possam se sentir bem reconhecidos. Beijos, abraços, um ótimo dia, uma ótima semana, fui!